As maiores empresas de tecnologia do mundo reportaram seus resultados e todas elas trouxeram uma mesma mensagem muito clara pra gente. Ninguém sabe como monetizar a inteligência artificial ainda. Kevin aqui, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre o reporte dos últimos resultados das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, principalmente Microsoft, Tesla e Meta, né, que foram as principais ali, que tiveram grandes movimentos no mercado. E a gente vai falar um pouquinho do balanço de cada uma e como cada uma tem pensado sobre inteligência artificial nesses últimos tempos. Vamos começar pela Meta, então. Primeiramente, a Meta, ouviu teleconferências de resultados, ouviu o Mark Zuckerberg falando sobre o que ele enxerga para o futuro, é revigorante, né? A gente ouviu o próprio Mark falando durante a teleconferência que ele tem notado que times inteiros de tecnologia têm conseguido ser substituídos por uma única pessoa. Então, uma única pessoa tem conseguido fazer exatamente os mesmos projetos, as mesmas entregas que antes um time inteiro entregava. Isso faz parte desse momento de ganho de eficiência que você tem através da inteligência artificial. Então a gente pensa no primeiro momento, isso é incrível, né? A gente está falando de um momento onde a inteligência artificial de fato começa a gerar mais produtividade, onde ela de fato começa a entrar com mais eficiência nas empresas, mais eficiência na vida das pessoas, grandes talentos que saibam utilizar a inteligência artificial vão estar voando. Mas não é bem isso que a gente encontra no resultado da Meta. Tá? E se a gente der uma olhada aqui, a Meta ela reportou um crescimento relativamente muito bom em termos de receita. Tá? Se a gente der uma olhada aqui, foram 24% de crescimento em termos de receita, porém, tá? Eles também tiveram um acréscimo de 40% nos custos, nas despesas. E aí a gente pensa, mas se a empresa está ficando mais eficiente, está conseguindo crescer mais, né? Como que essas despesas estão crescendo mais do que as receitas? E aí que a gente vai entender um pouquinho mais de como foi o balanço da Meta. Primeiro, o que puxou para cima o balanço da Meta? A ação subiu mais de 10% pós-balanço, tá? Foi um dos melhores reportes que a gente teve. E tudo isso está muito atrelado ao que o mercado gostou da entrega da Meta. E isso foi a parte de ads. Tá? O volume de ads da Meta cresceu cerca de 18% do quarto trimestre de 2025 vezes o quarto trimestre de 2024. Tá? Então é um acréscimo de 18% no trimestre contra trimestre. Né? E se a gente pensar no ano como um todo, o volume de ads na Meta subiu cerca de 12%. Ou seja, eles estão vendendo mais ads, eles estão conseguindo fazer mais propaganda na plataforma, que é o core business da empresa. E não só eles estão conseguindo fazer mais ads, como também o ticket médio por ad subiu. Né? Então isso também ajuda muito. Né? O preço médio subiu cerca de 6% do último trimestre de 2025 contra o último trimestre de 2024, 9% no ano como um todo contra o ano de 2024. Então você vê que essa parte de ads, o core business da empresa, segue muito forte, segue entregando resultado muito bom, com crescimento muito forte. E isso o mercado achou incrível, né? Então, soma isso com mais eficiência, com uma pessoa conseguindo executar o projeto, o trabalho de várias outras pessoas, é incrível, né? A empresa tem que realmente subir. Só que aí quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais no balanço, a gente começa a ver o que foram aqueles custos mais altos. E dá só uma olhada aqui. Enquanto você tem uma receita crescendo 24% trimestre contra trimestre, você também tem pesquisa e desenvolvimento subindo 40%, né? E esses custos gerais administrativos que costumam ser custos com pessoas, seja por contratar mais pessoas, seja por pagar mais salários para grandes talentos da empresa, também subiu muito. Tá? Então, isso como um todo fez com que os custos da Meta subissem cerca de 40% ano contra ano. Tá? Então, de duas uma. Ou o Zuckerberg, de fato, não está falando a verdade pra gente, em termos de que esse aumento de eficiência está acontecendo dentro da empresa, eles de fato estão conseguindo ficar mais eficientes, ou eles estão usando esse dinheiro que deveria estar sobrando para contratar mais pessoas, para trazer novos talentos, pagando melhor essas pessoas e gastando mais com pesquisa e desenvolvimento, sei lá para quê, talvez para fazer óculos de realidade virtual, porque o Mark acredita que esse é o novo iPhone. Desiste disso, não é o novo iPhone. Mas eles estão trazendo novas pesquisas, eles estão tentando trazer novas tecnologias para dentro da Meta que justifiquem todo esse crescimento que eles querem contratar para o futuro, todo esse gasto com inteligência artificial. Se a gente der uma olhada aqui,
você vai ver que pesquisa e desenvolvimento é basicamente 30% de todos os custos da Meta. Né? Pessoas, esse geral administrativo é pouco ainda, é cerca de 6%. Então, de fato, a Meta ainda gasta pouco com pessoas, é muito mais com pesquisa. Né? Eles querem conseguir trazer alguma novidade para o mercado, né? Eles querem conseguir desenvolver novas tecnologias. E se a gente olhar o CAPEX da Meta, ele tem subido muito. Se você vê isso daqui, é um aumento de mais de 100% ano contra ano. Tá? Eles tiveram aqui, na verdade não é mais de 100, né? Um pouco menos de 100, mas eles tiveram aqui perto de 40%, né, de CAPEX em 2024 e mais de 72 bilhões de dólares de CAPEX em 2025. Para onde está indo todo esse CAPEX, né? Essa é a grande pergunta. Talvez sejam para o tal dos óculos de realidade virtual ou para outros projetos do qual o Zuckerberg acredita. O que eles deveriam estar de fato fazendo, na minha opinião, é gastando onde eles deveriam, que é com ads. A Meta está numa posição única aqui de conseguir realmente utilizar a inteligência artificial para gerar ganhos incríveis para a empresa no futuro. Se a gente parar para pensar, a inteligência artificial entra para a Meta como uma luva. Você pode usar isso para gerar anúncios mais personalizados pessoa a pessoa. Você pode usar isso para conseguir levar o melhor conteúdo de forma personalizada também, pessoa a pessoa. A Meta tá com a capacidade aqui de utilizar a inteligência artificial para integrar diretamente com o core business dela e fazer uma receita muito forte lá na frente. Mas o Mark Zuckerberg segue nessa ideia de repente fazer chats, de fazer modelos de linguagem, de fazer óculos e de fazer outros projetos que colocam aqui um pouco em xeque o que o mercado acha que pode ser um bom investimento para todo esse CAPEX. Tá? É isso. E aí a gente tem, por outro lado, a Tesla. E aí você deve estar pensando, ok, então se a Tesla tá... Se o Zuckerberg tá meio perdido aqui em que fazer com inteligência artificial, o que lembra muito lá na época do metaverso, né, quando também a Meta ficou perdida em que executar em termos de investimento e o Zuckerberg começou a tirar para todo lado, a gente pode estar pensando, ok, então o Elon Musk pelo menos deve estar sabendo o que faz na Tesla. E se a gente parar para olhar daí a Tesla não está numa situação muito melhor. Na verdade, a Tesla também está numa situação meio complexa. Vamos ver aqui o resultado da Tesla, tá? Primeiro, a Tesla é uma empresa que vende carros elétricos, tá? Esse é o business da empresa hoje, é aí que está o grosso da receita dela. Se a gente vê a venda de carros, ela caiu cerca de 11% ano contra ano, para 17 bilhões de dólares, o que fez com que as receitas totais da empresa caíssem para cerca de 25 bilhões de dólares, uma queda de 3% ano contra ano. Então a Tesla está vendendo menos carros. Isso se dá principalmente por uma questão de que a Tesla está passando por um momento difícil de venda de carros na China, né? Teve muito concorrente entrando nesse mercado novo chinês, marcas locais muito fortes como a BYD, por exemplo, que tomou todo o mercado chinês, que era o mercado que mais crescia em termos de carro elétrico no mundo. A Europa também está sendo uma dificuldade desde o Liberation Day, desde esse conflito maior geopolítico entre o Trump e as nações como um todo, a Europa. Isso também tem diminuindo a venda de carros da Tesla na Europa e também por questões culturais. Na Europa as pessoas nem sequer têm garagem na Europa. Então a Tesla também não tem conseguido vender tantos carros na Europa. Se a gente olhar de volta para os Estados Unidos, o Trump ele acabou com o crédito fiscal que você tinha para comprar carros elétricos, que também prejudicou as vendas de carros da Tesla nos Estados Unidos. Então esse momento de carro elétrico, de mercado de carro elétrico no mundo, ele está um momento um tanto quanto complicado. E isso não seria um problema para a Tesla se a Tesla ela tivesse negociando a um múltiplo justo, mas a Tesla negocia 250 vezes lucro. Entre as maiores empresas do mundo, as 7 maiores empresas do mundo, a Tesla é a que de longe negocia com os múltiplos mais altos. E ela está perdendo receita, ela está caindo ao longo do tempo, ela está diminuindo de tamanho ao longo do tempo. E aí o que justifica isso, né? E o que faz isso isso tá prejudicando a Tesla e fazendo com que o Musk aqui ele comece a pensar em dar um novo all-in. E aí que a gente começa a ficar com uma coisa meio divertida, né? Porque quando o maior empresário do mundo vai para um all-in, a gente pode começar a ficar interessado no que pode acontecer. Eu não apostaria contra ele, óbvio. Mas o Musk, ele já disse que ele vai parar, por exemplo, com o fim dos modelos S e X da Tesla.
tá? Ele quer usar as fábricas desses modelos, que foram os modelos mais importantes para o crescimento da Tesla ao longo dos últimos anos. Eles foram o carro-chefe, literalmente, né, da empresa nos últimos anos. E foi o que fez a Tesla chegar até o ponto que ela chegou hoje, tá? E o Musk, ele quer transformar as fábricas da linha de produção desses carros para começar a construir os robôs humanoides, mirando uma meta de até 1 milhão de unidades de robôs por ano. É verdade que esses carros, eles não têm hoje em dia eles já não têm uma produção tão grande, né? Se a gente olhar aqui os modelos SX, eles têm mais ou menos uma produção de 100 mil carros por ano. Então não é uma capacidade tão grande de produção de toda forma, né? Isso já caiu bastante. E abrir espaço para os robôs humanoides parece fazer bastante sentido se esses robôs eles de fato tiverem um mercado endereçável grande, né? O Musk ele quer produzir esses robôs, ele quer fazer 1 milhão de robôs desse. As estimativas mais próximas que eu vi que falavam o quanto que esses robôs custariam para o mercado era de cerca de 20 mil dólares. Tá? Então se você pensar que o Musk está querendo fazer 1 milhão de robôs e cada robô vai custar cerca de 20 mil dólares, a gente pode estar pensando aqui que a Tesla pode gerar cerca de 20 milhões de dólares de receita, de resultado, só com a venda desses robôs, dessas primeiras unidades que o Musk está querendo fazer com essa nova fábrica dele. A questão é, assim, primeiro existem 2 desafios aqui, né? O primeiro grande desafio é você conseguir fazer com que esses robôs eles cheguem a um patamar, eles cheguem a um nível de sensibilidade, de capacidade de executar tarefas do dia a dia de uma forma sutil, de uma forma eficiente. E esse é o primeiro desafio, é a parte tecnológica da coisa, de conseguir chegar lá com esses robôs. O segundo ponto é você de fato gerar um mercado endereçável para eles, porque não é óbvio que esse mercado ele existe. Né? Quando a gente fala de 20 mil dólares, quanto que esses robôs vão chegar no Brasil? 150, 200 mil reais cada unidade? Ok, ele vai passar minha roupa, lavar minha roupa, ele vai cozinhar para mim, vai passear com meu cachorro, vai fazer todas as minhas tarefas, o que vai facilitar muito a minha vida e seria um baita investimento. É bem possível ver que as pessoas vão querer um robô desse. Mas assim, você investir 200 mil reais num robô desse, 150, 200 mil reais num robô desse é mais que um carro. As pessoas agora vão ter que comprar casa, carro e robô. Começa a ficar um negócio meio maluco, assim, não é muito óbvio que todo mundo vai querer um robô desse. Talvez seja algo nichado, talvez seja algo meio que exclusivo e não tem um mercado tão grande. Mas o Musk é muito empolgado com essa tese dos robôs. O mercado como um todo é muito empolgado com essa tese dos robôs. O próprio sell-side, os analistas como um todo, eles colocam que a expectativa deles é que esse mercado de robôs humanoides seja um mercado de mais ou menos 5 a 10 trilhões de dólares. É um mercado endereçável que pode chegar ao tamanho de 5 a 10 trilhões de dólares nos próximos anos, até 2030 e pouco. O que, obviamente, se o Musk conseguir tomar a frente, a liderança e chegar lá primeiro, a Tesla vai ser uma empresa muito maior do que ela é hoje. É por isso que essa empresa negocia o múltiplo que negocia hoje. É por isso que todo mundo está apostando que o Musk vai conseguir entregar o que ele está prometendo. E não só isso, como a Tesla também tem uma outra vertente importante de negócio na qual o Musk está apostando muito forte, que são os Cybercaps, são os carros autônomos. São aqueles carros que você não tem mais volante, são 2 lugares e você basicamente é levado para os lugares de forma totalmente autônoma. O Musk acredita que esses são os futuros da Tesla, da empresa como um todo. É criar estes carros autônomos e criar os robôs humanoides, os Optimus. O que essas duas coisas levam em grande escala, em que elas têm em comum? Elas precisam de muito chip. E o Musk está preocupado com a capacidade, com a demanda que ele vai gerar de chips, se a TSM vai ser capaz de entregar isso para ele. E por isso, o Musk está com um outro projeto, que é a tal da Terafab, né? Essa fábrica de chips que o Musk quer construir no Texas. Tá? Então o Musk está pensando em como construir essa fábrica gigantesca no Tesla para suprir toda essa demanda por chips que ele vai precisar para ter os carros autônomos e os robôs humanoides que ele está empolgado de fazer aqui nos próximos anos. Então, assim, é literalmente a maior fábrica de semicondutores dos Estados Unidos. Ele quer construir uma fábrica tão grande quanto a TSM. Tá? Se você olhar aqui, o potencial dessa fábrica inicialmente seria para produzir uma capacidade de 100 mil chips por mês.
e eventualmente escalar para possivelmente 1 milhão de chips por mês. Para nível de comparação, a TSM, que é a maior fábrica de semicondutores do mundo, tá? Ela produz algo próximo de 1,4 milhões de chips por mês. Ou seja, o Musk quer produzir uma fábrica nos Estados Unidos, no Texas, tão grande quanto a TSM. O problema disso é, a TSM custou anos de desenvolvimento, de fabricação, de construção dessa fábrica, e ela custou ali seus 100 bilhões de dólares para produzir, para ser construída ao longo do tempo. E a Tesla não tem 100 bilhões de dólares, obviamente, para construir essa fábrica. A Tesla tem, se a gente olhar aqui no balanço dela, 44 bilhões em caixa. Então o Elon Musk está disposto a ir atrás do mercado, atrás de dívida. Porque 44 bilhões de dólares em caixa não paga a construção dessa fábrica, como o Musk também vai ter que manter o desenvolvimento dos carros autônomos, dos robôs humanoides e ainda construir essa terafab, ainda construir essa mega fábrica. Então ele está sim pensando em tomar dívida, em começar a tomar crédito no mercado para começar a construção dessa fábrica no Texas. E não é tão óbvio que essa fábrica vai gerar grandes resultados no futuro, porque se a gente parar para pensar, é muito difícil competir com a produção, com o nível de qualidade e custo que você tem na Ásia, na China, em Taiwan, nessas empresas, nesses lugares como um todo, você tem um custo muito baixo de fabricação, porque a mão de obra costuma ser muito barata, porque são países deflacionários, porque, enfim, tem todas as suas particularidades e você tem uma qualidade que você não consegue fazer em nenhum outro lugar do mundo. A própria Apple já falou, o nível de qualidade que você tem nas fábricas da China, por exemplo, são um absurdo. Você não consegue fazer isso em nenhum outro lugar do mundo pelo mesmo preço. Então, não é nem muito óbvio que, de fato, essa construção dessa fábrica de chips nos Estados Unidos vai conseguir suprimir toda essa demanda. Provavelmente o que vai acontecer é que os robôs vão ficar ainda mais caros do que eles ficariam se ele usasse os chips da TSM, por exemplo. Então, assim, é um projeto ousado, né? É um projeto grande, pode ser meio maluco, mas o Musk ele é conhecido por isso, ele é conhecido por dar esse tipo de all-in. Ele já fez isso várias vezes, ele já fez isso com a SpaceX, ele já fez isso com a própria Tesla, ele já fez isso várias vezes no passado. Ele é o cara mais rico do mundo, talvez o homem mais poderoso do mundo. Se ele tá dando all-in nisso, eu não vou jogar contra. Mas sem dúvida é extremamente ousado. E aí vamos começar a falar então da Microsoft, tá? Porque enfim, a Microsoft talvez tenha sido a empresa que tomou a maior pancada aqui no pós-balanço. As ações chegaram a cair 10% depois dos resultados da Microsoft. E para que vocês tenham uma ideia, uma queda de 10% no dia para a Microsoft é uma queda que ela se assemelha aos piores momentos da ação ao longo da história. Ela só caiu 10% em um único dia em 1987, durante o crash dos mercados, nos anos 2000, durante a bolha.com, em 2008, durante a grande crise financeira, em 2020, durante o Covid. Foram só nestes momentos de grandes crashes que a Microsoft caiu 10% em um único dia. E isso aconteceu no pós-balanço dos resultados dela. E por quê? Assim, essa é a grande pergunta, porque se você olha à primeira vista, o balanço da Microsoft não pareceu ruim. Se a gente olhar aqui, a Microsoft ela entregou um crescimento de receita de cerca de 17%, ano contra ano, e basicamente ela bateu $1 bilhão a mais do que as estimativas que o sell-side tinha, que o mercado tinha. Então ela entregou ainda um beat, né? Ela entregou acima do que o mercado tinha em termos de expectativa de receita. E o lucro por ação da Microsoft foi de $4,14, o que também foi eles bateram guidance aqui, foi acima do que o mercado projetava, cerca de 22 cents acima das estimativas do mercado. Ou seja, ela bateu o mercado em tudo. Então o que aconteceu? Né? Por que a Microsoft ela teve essa queda tão forte no pós-balanço? E se você começar a se aprofundar um pouco no resultado da Microsoft, você vai perceber que talvez o que esteja pegando é que o fluxo de caixa da Microsoft está caindo. Em 2025 você teve mais ou menos $71 bilhões de fluxo de caixa livre, enquanto em 2024 você teve $74 bilhões. Então você teve uma diferença aqui, ela está perdendo fluxo de caixa ao longo do tempo. Por que isso está acontecendo, tá? Vamos voltar lá para o balanço. Essas duas linhas aqui de receita são as principais fontes de receita da Microsoft.
né? É o Productive and Business Process, que é basicamente aqueles serviços de CRM, ERP que eles vendem, que inclui o pacote Office, Dynamics, tem LinkedIn aqui também, enfim, todos esses tipos de produtos. E o Intelligent Cloud, que são os produtos de nuvem deles, né, onde ficam os serviços da Microsoft de nuvem, que é o que você paga o quanto você usa em termos de rede, espaço e etc. O Azure, que é o serviço que mais cresce da Microsoft, que é ligado a data centers, está aqui também, né, parte de nuvem. E essas duas frentes de negócio estão crescendo muito bem, seguem crescendo muito bem dentro da Microsoft. Qual um pequeno problema? Você teve uma queda na margem bruta, por exemplo, cerca de 1% de queda nessa margem bruta da Microsoft. E aí eles explicam aqui o porquê que essa margem caiu. E eles basicamente falam que essa queda na margem foi levada por conta de investimentos com infraestrutura e crescimento de IA, de produtos relacionados a IA, na inteligência artificial, dentro do resultado da empresa. Tá? E aí, enfim, se a gente continuar olhando aqui, né, eles falam essa queda do free cash flow, né, do fluxo de caixa livre da empresa, que caiu cerca de 9% ano contra ano, refletindo um CAPEX maior para suportar a nuvem e produtos relacionados à inteligência artificial. Então a Microsoft basicamente está falando para a gente que eles estão gastando mais dinheiro com inteligência artificial e por isso o fluxo de caixa livre da empresa tem caído. Quando a gente pensa em fluxo de caixa livre, tem 5 coisas basicamente que o fluxo de que você pode fazer com esse fluxo de caixa livre. Isso é o dinheiro que volta para o acionista de alguma forma. É o dinheiro que volta para a gente, que é acionista minoritário da empresa, por exemplo. Você pode usar esse fluxo de caixa livre para pagar dívidas da empresa, por exemplo. Você pode usar esse fluxo de caixa livre para fazer novas aquisições. Você pode reinvestir em novos negócios. Você pode recomprar ações ou você pode pagar dividendos. Essas são as 5 formas de você gastar esse fluxo de caixa livre. O que a Microsoft está escolhendo fazer aqui é reinvestir no próprio negócio, é reinvestir em CAPEX. E o CAPEX também é uma coisa que tem 2 formas basicamente de você utilizar CAPEX, né? De você gastar e de você reinvestir esse dinheiro direto na empresa. Uma das formas é para você manter as operações do jeito que elas são. Então imagina que você tem uma fábrica e lá você tem máquinas, equipamentos e você pode gastar esse CAPEX para manter, para comprar novas máquinas, novos equipamentos ao longo do tempo, simplesmente para manter a produção, mesmo nível de produção que você tem hoje. Isso não faz com que você cresça, faz com que você mantenha o seu nível de produção, mas é um gasto que você tem que ter. Esse é um gasto, por exemplo, que você pode ter com CAPEX. E tem um outro gasto com CAPEX que é você gastar para crescer. Então você pode comprar mais máquinas, você pode comprar mais equipamentos para produzir mais. E a Microsoft ela não está só apostando esse fluxo de caixa livre para reinvestir no negócio e para gastar mais com CAPEX, como também é um CAPEX voltado para crescimento. E aí a dúvida é, ela vai conseguir converter esse gasto, esse CAPEX adicional com esse crescimento certo? Bom, ela já tem isso de alguma forma contratado. E esse é um dos pontos chaves aqui do negócio. Se a gente olhar, isso daqui são os RPOs, que são os Remaining Performance Obligations da Microsoft. Isso são contratos que a Microsoft, são contratos ou serviços que a Microsoft ela já se comprometeu de alguma forma a entregar, mas que eles ainda não foram reconhecidos como receita. Tá? E olha o quanto que isso cresceu. Tá? São cerca de 110% de crescimento, ano contra ano, batendo um recorde aqui de 625 bilhões de dólares de RPOs. Então isso tudo são receitas que vai entrar na Microsoft nos próximos anos, que ela já tem fechado em termos de contratos e serviços, mas ela ainda tem a performar, ela ainda tem que entregar isso para conseguir colocar isso no balanço como receita. É muito dinheiro. Né? E tem um duration aqui mais ou menos de 2 anos e meio, ou seja, você tem mais ou menos 250 bilhões de dólares de receitas garantidas, por exemplo, já para esse ano, que vão entrar por conta desses RPOs da Microsoft. Qual o grande problema disso? 45% dessa receita desses RPOs, eles são provenientes de serviços da OpenAI, são contratos fechados com a OpenAI. O mercado não está preocupado com a Microsoft, o mercado está preocupado de verdade com a OpenAI. Se a OpenAI vai conseguir entregar todos esses contratos que eles estão prometendo, por exemplo, para a Microsoft.
Porque a OpenAI tem sido uma empresa que tem prometido muito e não tem conseguido entregar nem perto do que eles têm prometido. Eles estão investindo em 1 milhão de coisas, eles estão gastando muito, eles estão fazendo muitos projetos diferentes. A OpenAI tem sido meio megalomaníaca no tamanho que ela está querendo gerar, no tamanho dos investimentos. Um monte de empresas estão tendo que aportar dinheiro nela para manter todo esse investimento de inteligência artificial que a OpenAI está tentando chegar. E se a gente olhar para o business da OpenAI, é algo um tanto quanto preocupante, porque se você parar para pensar, apesar de você ter essa mega adoção, né, para o produto do GPT, né, você vê que ele cresceu muito ao longo dos últimos anos aqui, a monetização não tem conseguido acompanhar. Então, as assinaturas do GPT têm sido muito menores do que o nível de adoção que você tem tido para a plataforma como um todo. Então, mais pessoas estão usando o GPT ao longo do tempo, porém, ao mesmo tempo, você também não tem conseguido fazer isso virar receita. O ChatGPT, a OpenAI não tem conseguido monetizar isso de certa forma. E aí gera essa dúvida no mercado. Será que a OpenAI vai ser capaz de monetizar, de executar todos esses projetos que eles estão prometendo ao longo do tempo? Porque se eles não conseguirem entregar, metade da receita contratada futura da Microsoft vem disso. E eles estão gastando dinheiro, eles estão gastando CAPEX, eles estão investindo na promessa da OpenAI de que eles vão ter esses contratos lá na frente. Então é um risco que está se gerando aqui para a Microsoft. E não só isso, como você também tem um mercado questionando SaaS como um todo, né? O mercado tem questionado software como um todo, né? Esse mercado de software tem caído muito em relação a semicondutores, né? Se a gente der uma olhada, você vai ver que a indústria tem apostado muito nisso, né? É o maior diferencial. A indústria tem os hedge funds, os fundos institucionais, eles têm vendido todas as empresas relacionadas a software e comprado semicondutores no lugar. Então você tem o menor nível de alocação da história do setor de hedge funds, de fundos de investimento no mundo, em empresas de software e um dos maiores em semicondutores. Isso é basicamente porque o mercado ele tem essa dúvida, ele acredita que software tem o risco de ser disruptado por inteligência artificial dentro dos próximos anos. O mercado acredita que você pode olhar daqui a alguns anos e perceber que as pessoas talvez não estejam mais precisando utilizar CRMs ou enfim, software, porque isso vai ser muito fácil de executar via inteligência artificial. E como o mercado está muito assustado, com muito medo de como vai ser essa indústria de SaaS no futuro, o mercado tem vendido essas ações, tem apostado contra essas ações e comprado semicondutores, que é onde você tem tido ganhos reais maiores, né? Porque você tem construído muito, né? Você tem feito muita infraestrutura com inteligência artificial. Então, se a gente olhar pelo lado do crédito, por exemplo, né, enquanto você tem o mercado apostando muito em semicondutores e vendendo ações de SaaS, quando você aposta contra essas ações de software, isso faz com que, adivinha só, o prêmio de risco dessas ações aumenta. Então o yield do crédito dessas ações tem subido muito. E se você olhar para os fundos de private equity, os fundos de crédito dos Estados Unidos, eles têm apostado cada vez mais e SaaS, software, tem se tornado cada vez mais uma alocação mais relevante para esses fundos. Então esse, por exemplo, é um fundo de private equity com um tamanho de 80 bilhões de dólares em ativos, dos quais 25 bilhões de dólares agora já são propriamente empresas de software. Ou seja, a maior parte aqui do fundo, mais de 30% do fundo, está totalmente alocado em dívida de empresas de software. O que significa que de duas né? Uma das duas coisas vai acontecer no futuro. Ou você vai ter um momento onde, ok, as empresas de software foram realmente disruptadas por inteligência artificial e você tem um problema enorme de crédito, porque tem muita empresa aqui de crédito privado apostando e comprando a dívida dessas empresas, então você vai ter um problemaço aqui estourando em dívidas. Ou todo mundo está errado, as empresas de software não vão acabar no final das contas, elas vão evoluir junto com a inteligência artificial e a indústria inteira está extremamente mal alocada nesse momento. A indústria inteira está comprando SanDisk, Micron, que são empresas que vendem, por exemplo, HD e memória RAM e GPUs como NVIDIA, e, enfim, todas essas empresas que vendem hardware e insumos para a construção dos data centers. E
de fato, o lucro dessas empresas tem subido muito nos últimos tempos, mas ninguém mais está apostando em software. Se a gente olhar para os múltiplos das empresas de software, inclusive, eles estão muito atrativos, eles estão no melhor nível de todos os tempos. Dá só uma olhada. Esse é o múltiplo histórico das empresas de software na Bolsa Americana. Então, se a gente olhar aqui, no Covid, elas chegaram a negociar múltiplos próximos de 35 vezes Enterprise Value por fluxo de caixa. Isso chegou a ser bem mais alto ali depois, nos anos seguintes ao Covid, até porque, né, foi visto ali que as empresas que saíam vitoriosas do Covid eram as empresas de SaaS, né, eram as empresas de software. Então o múltiplo delas subiu muito e agora elas estão negociando os múltiplos mais baratos da história. Tá? Então todo mundo está extremamente pessimista com o software como um todo. Isso também é um dos motivos pelos quais a Microsoft está tendo essa dificuldade talvez maior no curto prazo. E por outro lado, as empresas de hardware, né, as empresas como a Micro, como a SanDisk, como a Nvidia têm tido múltiplos mais altos. Tá? Se a gente olhar para o múltiplo como um todo das principais empresas de tecnologia do mundo, né, você vai ver aqui que entre as 7 maiores, Meta e Microsoft, elas estão hoje com os múltiplos mais baratos, pensando nos próximos 12 meses. Isso daqui é pensando nos lucros já de 2026. Tá? Então você vai ver aqui que Meta e Microsoft negociando aqui a 23, 24 vezes lucro, é relativamente bem barato. Tá? Agora a gente precisa saber se de fato esse pessimismo do mercado em relação às empresas de software, em relação às empresas que ainda parecem meio perdidas com a inteligência artificial, o que elas de fato vão fazer, se elas de fato vão conseguir promover todo esse lucro, toda essa expectativa no longo prazo. E aí você pode ter um momento onde a indústria inteira está extremamente mal alocada com a inteligência artificial como um todo. E enquanto tudo isso está acontecendo, você tem o Google, por outro lado, que está passando por cima de todo mundo, está talvez sendo a empresa que melhor está conseguindo surfar a inteligência artificial nesse momento, e o Google até chegou a anunciar agora o projeto Genie, tá? Que para quem viu, assim, é incrível. Eu vou botar para rodar aqui para vocês verem. Esse projeto Genie, ele basicamente é uma forma que o Google trouxe, é um projeto que eles trouxeram que cria mundos 3D. Tá? E isso causou uma queda enorme no setor de games, porque você vai colocar ali no prompt o que você quer criar em termos de mundo e personagem, e ele cria mundos 3D do quais você consegue jogar, né? Consegue gerar jogos aqui dentro desse universo. É bem bizarro, é aquele tipo de coisa que explode a cabeça da gente imaginar o tanto de possibilidades que isso traz para a indústria como um todo de jogos e, enfim, diversas outras coisas. Mas ao mesmo tempo também isso me lembra um pouco e me faz achar que isso pode parecer um pouco com o projeto do Sora, aquele projeto da OpenAI que eles trouxeram, que gerava vídeos e à primeira vista era incrível, todo mundo ficou mega empolgado com o quanto aquilo ia gerar de novidades e como que ia ser o futuro, e no final das contas isso se tornou pouco prático, os vídeos foram apenas de alguns segundos e não tem nenhuma função muito prática ainda, ninguém de fato está usando Sora, só demanda muito poder computacional e ainda não tem nenhum uso muito efetivo. Esse projeto Genie pode acabar sendo a mesma coisa, tá? Você só pode interagir com esses mundos por 60 segundos, tá? É meio que um beta ainda. E eu, sinceramente, zero acredito que isso aqui vai disruptar a indústria de jogos. Talvez ajude a melhorar ela, né? Talvez seja mais eficiente criar jogos, mas eu continuo acreditando que os jogos eles vão ser feitos e desenhados por grandes game makers aqui, né? Por pessoas que pensam e arquitetam um jogo como um todo, né? Os jogos não vão ser, na maioria, criados por mim. Eu não vou jogar o que eu quero, eu vou jogar o que outra pessoa desenhou para mim. Eu, pelo menos, acredito nisso. Acho até que isso aqui pode ser muito mais eficiente para, por exemplo, a arquitetura. Imagina o que você não consegue fazer aqui em termos de projeto, de projetos arquitetônicos. Pode ser incrível. Mas eu não acho que o projeto Genie, por exemplo, é algo que você precisa se preocupar. Em termos de inteligência artificial, eu não acho que a indústria de jogos vai acabar por conta disso, mas é mais um dos exemplos de como que o Google está conseguindo passar por cima de todo mundo. O Google reporta essa semana, a gente pode falar sobre os resultados dele, mas você vai aos poucos colocando cada vez mais em xeque essas empresas como a Meta, a Microsoft, a Tesla, e enquanto todo mundo está brigando por inteligência artificial, gastando rios de dinheiro nisso, você tem a Apple,
por um outro lado, que não está gastando absolutamente nada com inteligência artificial, não está fazendo nenhuma loucura nesse momento, está investindo muito pouco nisso e teve, nesse trimestre, o seu maior número de vendas de iPhone da história da Apple dentro de um único trimestre. Esse foi o recorde. Foi o trimestre que eles mais venderam iPhones na história da Apple. E eles não estão gastando um centavo com inteligência artificial. Será que a Apple, no fim, vai ser a grande vitoriosa, não investindo absolutamente nada em inteligência artificial? Seria, no mínimo, engraçado. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aí nos comentários se tem alguma dessas empresas que você está comprando nesse momento, qual delas, por quê, o que você tem achado sobre esse mercado de inteligência artificial e por que esse mercado pode ser extremamente disruptivo ou não nos próximos anos. Fala aí pra gente que eu quero ouvir. Mais vídeos virão, vamos falar da OpenAI, vamos falar dos outros balanços das empresas de tecnologia que ainda vão reportar. E por enquanto é isso. Valeu e até mais, pessoal.